Meu nome é Alaide, a minha aldeia mãe é na Bahia, município de Glória, Bahia. Sou cacique do povo Pancararé de São Paulo. E estou aqui para contar e para fortalecer minha cultura. Nós viemos da Bahia para cá, da minha aldeia mãe, por causa das dificuldades que a gente passava lá, né? Em busca de trabalho aqui em São Paulo, porque lá era muito difícil, né? A gente sobrevivia de roça, trabalhando, mas a chuva é muito pouca lá no Nordeste, porque lá no Raso da Catarina já fica, é sertãozão da Bahia, já é sertão, então não tem muita chuva. E às vezes a gente plantava e não tinha nada. Então a gente sobrevivia mais, era de caça do mato, né? O Raso da Catarina é uma região semiárida bastante quente e seca. Consiste em solo muito arenoso, profundo e pouco fértil, com pouca disponibilidade de água, localizado no nordeste da Bahia. Os rios dessa região são intermitentes. O único rio que tem fluxo perene é a água do Rio São Francisco, que está a 30 quilômetros da terra indígena. A terra indígena Pancararé ocupa uma área de 45.600 hectares, conhecida como Brejo do Burco, localizada no quadrilátero formado pelas cidades de Paulo Afonso, Joremoabo, Canudos e Macunré. É um território regularizado pela União, reconhecida como tradicionalmente ocupada. O Raso da Catarina é chamado assim porque a região é cheia de relevos e ondulações, sendo os relevos planos comumente chamados de rasos. São usados para o plantio de feijão, de milho, mandioca, melancia, dentre outros. Mas a fertilidade dessas terras varia em função de diversos fatores, entre eles as chuvas. Há vastas áreas de terra não habitadas, onde é preservada a mata nativa pela inviabilidade do plantio. Aí viemos para São Paulo, mas aí chegou aqui, fiquemos lá no centro da cidade, São Paulo. O meu marido trabalhava no restaurante, conheceu os freguês que ia daqui de Osasco, que tinha uma empresa aqui, mas tinha um banco lá ao lado do restaurante. Aí ele convidaram o meu marido para vir aqui para Osasco, porque eles tinham essa empresa e não tinha lanche. Falou que se arrumasse um trailer, né, para fazer o lanche, que daria certo. Aí nós viemos para aqui e deu certo, que até hoje estamos em Osasco. Como é que os Pancararé chegam aqui, já que eles não são daqui? A dona Laide conta que eles começam um processo de migração em 1955, depois de uma grande seca. Eles são dessa região do semiárido, então essa região ela sofre muito e também está muito na mão de... ela fica ali dependendo da chuva, né? Então, 55 foi um ano com muita seca. Então, começou-se um grande processo migratório e parece que se começa aí essa relação Osasco e Pancararé. E quando eles chegam aqui em Osasco, o que se começa é um processo de trabalho no que se tinha para trabalhar naquele momento, que era a construção civil, que empregou, enfim, muitos imigrantes, né? Muitas pessoas que estavam saindo do seu lugar de origem e buscando uma vida melhor. E esse também foi o caso dos Pancararé. Chegaram aqui em Osasco e, pelos relatos que eu colhi, eles começaram a trabalhar na construção civil. Então, eu vim sozinha para Osasco, aí daí, como eu gostei aqui de Osasco, aí fui buscando, um por um, fazendo convite, eles vinham, alugavam um cômodozinho,
Aí foi vindo um por um, agora temos 50 famílias Pancararé aqui em Osasco. A maior dificuldade que eu acho para manter todas as dificuldades é o espaço de referência. Porque as comidas típicas, a gente faz as comidas típicas. Agora o espaço de referência é que vai nos fortalecer muito se a gente tivesse esse espaço. Por causa do canto, da dança, reunião para nós fazer. Aí ensinar as crianças a cultura Pancararé. Isso é muito importante para nós, fortalece muito. Mas até agora não conseguimos. As dificuldades postas em meios urbanos são diferentes em relação à aldeia e em meio rural, como distância e custo de deslocamento de um parente a outro, ou a falta de local adequado onde o chão seja desnudo de concreto para suas danças. Como pedem diversas tradições dos pancararés. Eles praticam, entre os seus elementos culturais, o toré, dança realizada por seus guerreiros, os chamados praiás, que evocam as forças telúricas. Os Pancararé chegaram em Osasco há cerca de 30 anos. Atualmente, há em média cerca de 30 famílias. Por volta de 180 pessoas, vivendo principalmente nos bairros do Helena Maria e Portal do Oeste. Reivindicam desde 2004 a formação de um centro de referência indígena em Osasco, para desenvolverem seus ritos e passarem seus saberes aos mais novos, poder tomar parte e tornar comum aquilo que desenvolve, assim como ser visto em função daquilo que fazem. Inseririam os pancararés no que o filósofo francês Jacques Rancière chama de partilhar o sensível comum. A luta antiga por esse espaço de referência, mas até agora nós não conseguimos. Mas aqui eu acredito que um dia nós conseguimos. Então, é nessa reunião mesmo, né, que a gente vai se transmitindo. E também os pais vai falando para os filhos, né? Trazendo dos nossos ancestrais e passando para um mais novo. Sim, tem o maior interesse. Eles têm o maior interesse, é a falta de um espaço mesmo. O nosso futuro é esse, é a nossa tradição. Nós fortalecer nossa tradição. E que o governo abra as portas para a gente, para nos fortalecer, ajudar, né? Porque sem o governo, como a gente é pobre, não tem como ir, né? Tem que ter ajuda do governo. Meu nome é Andréia, eu sou filha da cacique Alaide, da etnia Pancararé. As tradições são as nossas danças, os nossos cantos, né? As comidas típicas, né? Que são murici, biju, batata doce, milho, essas comidas da nossa terra.
Muito importante, né? Porque são da minha raiz, que são da minha mãe, dos meus avós. Eu gosto de estar indo, de estar vendo as apresentações que a minha mãe faz nas danças, né? Tudo, né? Eu acho que sim, né? Porque a gente faz uma oficina, né, com ensinamentos, tudo, mas para isso é como minha mãe sempre fala, né, que a gente precisa desse espaço para poder estar se reunindo, né, os mais jovens com os mais velhos, para eles poderem estar passando isso daí, que nem ela falou que ela passa, mas a gente vai em espaços pequenos, né, a gente queria uma coisa, né, que não tem e fica mais difícil, né, para ela estar passando a cultura, as coisas para a gente. A gente é diferente porque a gente nasceu aqui, mas a gente vê as coisas, a gente vai vendo as coisas que minha mãe fala, a gente vai no, tipo, o dia do índio, que tem, né, os artesanatos, as coisas. Aí eu sinto muito orgulho da minha mãe, quando eu vejo, nem no dia estava a minha avó também, que ela morreu, né? E eu vi a minha avó vendo minha mãe dançando, vendo minha mãe fazendo as coisas, ela ficou muito orgulhosa. Porque a gente tem orgulho de ver eles, né, dançando, fazendo aqueles, né? A gente gosta de estar vendo e eu gostaria de ter mais tempo para estar aprendendo isso, né? Fui buscar dentro da mata, encontrei com o batu,